Olá. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos eventos que levaram à Revolução Islâmica lá no Irã, em 1979. É um assunto chave, né, para entender o Oriente Médio atual e, olha, volta e meia tá lá nas provas do Enem, vestibulares, é bom ficar ligado. Com certeza. A ideia é justamente essa, sabe? Desvendar os fatores principais, as consequências dessa mudança tão grande, com base no que a gente levantou aqui. Vamos dar uma olhada no contexto da época, nas tensões sociais, políticas e como isso tudo transformou o Irã. Perfeito. Então, para começar, vamos situar o Irã antes da Revolução. Era a Pérsia, né, até 1935. Um país de maioria persa, muçulmana xiita, e isso é importante, a questão xiita, porque o clero sempre teve um peso grande ali. E no meio da Guerra Fria, o Irã, sob o comando do Shah Reza Pahlavi, era um super aliado dos Estados Unidos na região. Exato. Aí nos anos 60, ele vem com a chamada Revolução Branca. Era, assim, um pacote de reformas para modernizar o país. Coisas como o direito de voto para as mulheres, reforma agrária, mudanças na educação. A meta era transformar o Irã numa potência regional, né? Hum. Mas imagino que mexer nessas estruturas todas, essa modernização acelerada, não deve ter sido tranquilo para todo mundo, certo? Deve ter gerado resistência. Exatamente aí que o caldo começa a entornar. Essas reformas, que para o Shah eram progresso, foram vistas por muitos setores conservadores, especialmente o clero xiita, como, como uma ocidentalização forçada, sabe? Quase uma imposição cultural que ameaçava os valores islâmicos tradicionais e a influência deles. Entendi. Então a oposição não era uma coisa só, tinha o clero preocupado com essa ocidentalização, mas quem mais estava na bronca com o chá? Ah, tinha bastante gente. Os intelectuais, por exemplo, criticavam muito o autoritarismo, a falta de liberdade, a repressão do regime. E olha que interessante, a reforma agrária, que podia parecer boa, acabou tirando terra de muito camponês, que foi parar nas cidades. Aí você cria uma massa urbana, sabe? Insatisfeita, sem muita perspectiva. E é nesse cenário todo de insatisfação geral que a figura do Ayatollah Khomeini ganha força, é isso? Mesmo ele estando fora do país. Precisamente. O Khomeini estava exilado desde 64, mas ele virou o grande nome da oposição. As mensagens dele, gravadas em fitas cassete, olha só, circulavam clandestinamente. Ele batia na tecla da submissão aos Estados Unidos, da corrupção da elite, da perda da identidade islâmica. Ele soube falar para muita gente diferente. Entendi. E aí chegam os anos 70 e vem o boom do petróleo. O Irã ficou podre de rico, né? Como isso entrou na equação? Ajudou ou atrapalhou o chá? Bom, ajudou e atrapalhou, né? Ajudou no sentido de ter mais dinheiro, mas atrapalhou porque essa grana toda ficou muito concentrada. A família real, a elite próxima ao chá, enriqueceu absurdamente, mas a população em geral não viu a cor desse dinheiro. A desigualdade, disparou. E junto com isso, a ocidentalização continuava, a aliança com os Estados Unidos se aprofundava, com venda de armas, investimentos. Isso só aumentava a percepção de injustiça e de entrega do país. Nossa. Mais dinheiro, mas para poucos, e mais influência estrangeira que era mal vista. A panela de pressão devia estar pitando alto, então. E como? A insatisfação explodiu de vez. Para os líderes xiitas, essa separação entre Estado e religião que o Shah promovia era inaceitável. Aí começaram greves, protestos gigantescos. E a resposta do regime? Repressão violenta. E o Khomeini, lá do exílio, jogando mais lenha na fogueira, né? Incitando o povo a derrubar a ditadura. A situação ficou insustentável para o chá, então. Não tinha mais como segurar. Nenhuma. Ele já estava doente, com câncer, e a rejeição popular era enorme, massiva. Em janeiro de 79, não teve jeito. Ele e a família fugiram para o Egito. E aí? O caminho ficou livre. Ficou livre para o Khomeini. O retorno dele em fevereiro de 79 foi algo, assim, apoteótico. Milhões de pessoas nas ruas. Ele rapidamente tomou as rédeas, não só como líder religioso, mas se estabelecendo como líder supremo do Irã. Era o fim da monarquia e o começo de uma era completamente nova. Uma virada total. E as consequências internas, além da queda do chá? O que mudou no dia a dia, na estrutura do país? Mudou radicalmente. Acabou aquela ocidentalização forçada, veio um retorno forte às tradições, às leis islâmicas, o chamado Sharia, e o principal,
a fundação da República Islâmica. Quer dizer, uma teocracia. Um sistema onde o líder religioso tem a palavra final, está acima do poder político formal. Isso é crucial entender. E para fora. No tabuleiro internacional, o que significou essa mudança? O Irã, que era amigo dos Estados Unidos? Deixou de existir. Foi uma revolta geopolítica gigantesca. O Irã se tornou uma potência regional, mas agora com um discurso anti-imperialista, anti-UE, que eles chamavam de Grande Satã, passou a rivalizar diretamente com a Arábia Saudita pela influência no Oriente Médio, rompeu com os Estados Unidos e se aproximou de outros atores como China, Rússia. É uma dinâmica que a gente vê até hoje, né? Super atual. Resumindo, então, a nossa conversa, a gente viu uma combinação, né? Uma modernização muito rápida que não respeitou as tradições, uma desigualdade que explodiu com a riqueza do petróleo, muita repressão política, e, claro, uma liderança religiosa muito forte, carismática, o Khomeini, que conseguiu unir todo esse descontentamento. Uma receita para o que aconteceu. Exato. E fica aí a reflexão, talvez, como é que essa instauração de uma república teocrática e essa mudança tão drástica nas alianças do Irã, lá em 79, continuam a ter efeitos tão fortes, não só lá, na região, mas em todo o jogo de poder global hoje em dia. É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre o assunto. Bom, muito obrigado pela companhia nessa análise. Valeu! Até a próxima!